As crianças têm uma forma muito particular de se comunicar e detalhes devem ser levados em consideração. Para ter uma ideia, com o retorno às aulas, educadores têm percebido nos desenhos dos pequenos a vivência de uma quarentena. Uma folha em branco e vários lápis coloridos é a alegria da criançada. Desenhar é uma atividade querida pelos pequenos e também é uma das primeiras formas de expressão na primeira infância. Quando uma criança desenha, mais do que desenhar, ela está trazendo algum sentido para aquilo, né? Ela está colocando num papel alguma coisa que ela vivenciou, alguma coisa que ela viu, alguma coisa que ela desejou, que ela sonhou, que ela percebeu. Isso acontece tanto nos desenhos também como nas brincadeiras, né, do cotidiano. Como ver uma brincadeira de casinha representando algum papel dentro de casa. Então os desenhos e as brincadeiras dizem muito sobre essa criança. E aí isso também serve como um alerta muitas vezes, né? Um desenho ele pode nos dizer alguma atenção que a gente precisa ter para uma criança, algo que ela está vivendo que precisa de um cuidado maior. Então o desenho ele é um ótimo elemento para a gente pensar nessa criança e pensar em estratégias para cuidar e educar essa criança. Né? No retorno às aulas, após a quarentena, os desenhos têm chamado a atenção dos educadores. Pinturas com olhos grandes e algumas vezes sem a boca. Uma criança já me conhecia, né, Karina? Então ela me desenhou com boca, sorrindo. E ela não conhecia a professora Karine ainda. Então ela fez um desenho apenas com uma máscara e os olhos bem grandes, prestando atenção. Como a gente tem usado máscara direto, né? A gente tem o olhar para se comunicar com elas, né? Sim. E isso aprofundou ainda mais a atenção deles nesse campo, né? Quando as crianças mostraram seus desenhos, nós percebemos que elas descobriram que por meio do olhar, eles podem conhecer um pouco mais sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. A gente, enquanto professor, afinou muito mais o nosso olhar para os desenhos por conta da quarentena. Durante esse tempo que a gente estava em casa, o nosso meio de contato com as crianças era através do desenho, que é a maneira de escrita deles. O desenho no mundo infantil significa muito. Ele representa o que acontece ao entorno das crianças, expressa sentimentos. Cada cor, cada forma, cada escolha que eles fazem tem algum sentido. E o que tem se percebido com as pinturas pós-quarentena é que as crianças se adaptam às novas rotinas e até surpreendem com a atenção que elas dão às suas vivências. Os olhos ganharam um ressignificado nos desenhos porque eles ganharam um ressignificado também na nossa vida. E os pequenos entendem isso. Você percebe que quando a criança ela está feliz, o olhar dela traz felicidade e, consequentemente, tudo que ela faz no dia traz essa felicidade, né? E não só do dia, a criança ela traz também no desenho e em toda a rotina dela, todo o contexto de vida que ela tem. Por exemplo, uma cor mais clara está dizendo alguma coisa. Uma cor mais escura, mais forte, diz outro sentimento que ela está dizendo, né? Num dos desenhos das nossas crianças, a gente percebeu que ela usou vários tons de cor para desenhar aquela educadora, né? Representando aquela educadora. E aí ela fez até um coração no meio, também dizendo alguma coisa, né? E aí essas cores é que querem dizer algo daquela educadora. Ela vê aquela educadora com mais cores, com mais vida. Outras crianças já desenham com cores mais sóbrias, né? Uma cor mais marrom, mais preta. Não quer dizer que é algo ruim, mas é algo que ela está querendo transmitir, que ela ainda está sistematizando às vezes no sentimento, né? E também vale muito a pena a gente perguntar para essa criança o que esse desenho quer dizer. Mais também do que a gente ficar tentando interpretar um desenho, é também para aquelas crianças que já falam, a gente também costuma perguntar: por que você desenhou desse jeito? E a criança narra e ela vai apresentando os elementos, e aquilo que pra gente adulto às vezes são só alguns rabiscos ou algum formato diferente, na verdade para aquela criança faz muito sentido. As crianças são maravilhosas e elas sabem realmente o que elas estão fazendo e o que elas estão falando. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.